Boa noite, família. Bom dia, né? Diga para o seu irmão, bom dia, gente. Deus abençoe o dia de vocês, que seja maravilhoso. Deus possa falar conosco de uma forma especial nesta manhã. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo 13, versículo 30. Meu clamor é que nessa manhã o Espírito Santo fale conosco de uma forma especial, renunciando tudo que eu trouxe e pedindo que somente Ele fale aqui conosco. Números, capítulo 13, versículo 30. O tema dessa mensagem é o tamanho da sua visão determinará o seu destino. Números 13, 30, a palavra do Senhor diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Amém? Até aí nós leremos que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Queridos, o texto que agora lemos, ele vai dizer de um momento muito especial que o povo de Israel estava vivendo. Havia 2 anos e meio que eles estavam caminhando já pelo deserto e enfrentando inúmeras dificuldades no deserto. É verdade que todas as dificuldades que apareciam no caminho eram simplesmente forjando aquele povo para viver uma etapa maior e melhor na vida deles. A verdade é que os desafios que eles enfrentavam na caminhada no deserto era Deus forjando, era Deus preparando o coração deles para algo que Deus iria entregar. Eles estavam sendo preparados, provados, e para isso os desafios eram inúmeros. Mas com cada desafio eles testemunhavam com os seus olhos que a provisão, o socorro sempre aparecia para eles. Por mais difícil, por mais complicado que estava as dificuldades do deserto, a verdade era: o Deus provedor, o Deus cuidador, sempre se manifestou, dando norte, direção, provisão e socorro para esse povo. E Deus estava preparando esse povo. O texto que agora lemos, depois de 2 anos caminhando, a Bíblia vai dizer que Moisés separa 12 espias, cada um representante de uma tribo. E a verdade é que era uma determinação de Deus, para que eles fossem espiar a terra a qual Deus tinha prometido para eles. Entenda bem isso. Eles foram espiar algo que Deus já tinha prometido quando eles saíram lá do Egito de forte mão, de maneiras milagrosas. Agora eles iam atestar que o que Deus tinha dito para eles, se era verdade ou não. Eu já aprendo uma coisa aqui que eu queria liberar essa palavra para você. Deus não vai te colocar em uma outra estação, em uma outra fase, sem antes trazer clareza na sua visão daquilo que Ele vai fazer. Ele vai primeiro te mostrar. Uai, ficou animado, hein, irmãos? Isso é para acordar. Ele não vai mudar você de estação, não vai mudar você de ambiente, sem antes trazer na sua visão clara o que Ele vai fazer. Então agora Deus está enviando os espias para atestar o que Ele disse, porque queria ampliar a visão deles de tudo aquilo que eles iriam viver e de tudo aquilo que Ele iria ser feito na vida deles. Então entenda bem, só que no meio desse caminho acontece uma surpresa. Diga para o seu irmão: o gigante é a surpresa. Pastor Wesley, Deus sendo um Deus tão transparente, honesto e sincero,
Por que ele não contou para esse povo que tinha gigante nessa terra? Pastora, se ele é um Deus que sempre traz clareza para a gente, dizendo para nós que a porta é estreita, que difícil é o caminho, se ele fala para nós que tem pedra, tem espinho, tem terra dura, se ele diz para nós que neste mundo tereis aflições, por que ele não conta para esse povo? Ele fala que a terra é boa, que a terra mana leite e mel, que a terra é frutífera, mas ele não fala de gigante com o povo. Fica para o seu irmão aí, pergunta a ele, deixa ele curioso, fala com ele, por que Deus não fala isso? Eu fiquei me perguntando essa madrugada nesse texto sobre isso, porque o nosso Deus é muito sincero, Ele é muito transparente com a gente, Ele não nos deixa enganado e nem iludido dentro do caminho e dentro do processo que nós vamos enfrentar. Só que a verdade é que Deus, lá em Êxodo capítulo 13, quando o povo sai, Deus vira para Moisés e fala assim, não passa pelo caminho dos filisteus não, porque senão esse povo vai derreter o coração. Se ele sair do Egito e já encarar uma guerra, muita gente vai voltar. Então leva eles dá a volta com eles, que foi o caminho do Mar Vermelho, porque lá eu vou preparar o povo para que esse povo não volte. Deus, conhecendo a fragilidade do povo, percebe que o povo ia derreter diante das guerras. O que ele faz? Ele coloca outro caminho para o povo passar, para que o coração deles não se derretesse. Diga para o seu irmão, se ele te contasse tudo o que ia acontecer na sua vida, você ia sair de casa, meu irmão? Ia, pastor Wesley? Se ele revelasse tudo, Lucas, que ia acontecer com você, você ia levantar cedinho para abrir academia, Marcinho? Não, exatamente. Ele conhece a sua estrutura e a sua fragilidade. Ele vai te preparando para enfrentar gigante. Ele vai te forjando para enfrentar gigante. A verdade é que nos 2 anos que eles estavam passando pelo deserto, ele já sabia que tinha gigante, mas se ele contasse, o povo voltava para o Egito. Então ele prepara a fé do povo, ele prepara a estrutura do povo, ele prepara a intimidade com o povo, ele prepara a comunhão com o povo, dizendo assim, se esse povo, diante de tudo que eles já passaram, ficar com medo de gigante, eles não entenderam nada de quem eu sou e o que eu posso fazer. Então a verdade é que Deus preparou eles para esses momentos, mas existe gente que pega a visão, mas tem gente que rejeita a visão. A verdade, tudo está diante do nosso ponto de vista, Mateus. Nós vamos caminhar na nossa vida, nós precisamos de ter uma visão muito clara de quem a gente é e de aonde a gente quer chegar. Porque se a gente tem uma visão clara de quem a gente é e de onde que a gente quer chegar, essa visão vai determinar o futuro da nossa vida. Tem gente que ainda encontra-se perdido, porque ele não sabe aonde ele vai chegar e não sabe ainda quem ele é. E diante dessas circunstâncias que ele vive, nessas dúvidas, ele não consegue romper as dificuldades, porque uma pessoa de visão é uma pessoa que tem destino na sua vida. Vira para o seu irmão e fala com ele, Deus quer ampliar seus olhos hoje, quer te dar uma visão clara de quem Ele é, de tudo que Ele pode fazer e do que Ele vai realizar na sua vida. Queridos, de repente então entra 12 dentro da terra, e aqui mexe comigo, que a primeira frase deles é, tudo que Deus falou, aconteceu. Eu queria declarar para você nesse ano de 2025, que você vai dar um grito dentro da sua casa, dar um grito dentro dessa igreja, de dizer, tudo que Deus falou, aconteceu. Profetiza aí na vida desse irmão aí, tudo que ele te disse, bate na mão dele e diz, o que ele prometeu, o que ele falou, é verdade, vai acontecer.
frase dele foi essa ali: é verdade, a terra é boa. É verdade, a terra é frutífera. É verdade, tem cachos de uva que 2 homens precisam carregar. É verdade o que Deus falou. Eu vim te dizer que esse evangelho que nós estamos pregando é um Deus de verdade, é um Deus fiel. Você não está caminhando debaixo de filosofias, você não está caminhando debaixo de uma religiosidade, você está caminhando debaixo de uma palavra revelada do céu para você. Só que a Bíblia vai dizer que eles ficam lá 40 dias e voltam os 12 no mesmo horário, no mesmo lugar, no mesmo dia. Volta os 12, vem para Moisés e vem dar o relatório. Diga aí, Moisés, diga aí, fulano de tal, o que você achou da terra? A terra é muito boa, tudo que Deus falou é verdade, ela é frutífera, ela mana leite e mel, mas tem gigante, e os gigantes são impossíveis de ser vencidos. Nós não temos forças para vencer eles. O outro, a mesma coisa. O outro, a mesma coisa. E a Bíblia vai dizer que 10 traz um relatório, mas 2 traz um relatório diferente. Viram a mesma coisa, estiveram no mesmo ambiente, provaram do mesmo lugar. Como que pode estar no mesmo ambiente, no mesmo local, provando das mesmas coisas e tendo visão completamente diferente um do outro? Diga para o seu irmão, isso é possível, porque tudo depende da forma que você enxerga. Tem gente que enxerga a vida só debaixo dos problemas. Eu tenho dificuldade de andar com gente pessimista. Eu tenho dificuldade de caminhar com gente que só enxerga problema e luta. Você vai conversar com ela, ela atesta que as coisas são boas, mas que está muito cansada, que está muito difícil, que a vida é muito cruel. Eles sempre têm um discurso. Você pode ter certeza que toda pessoa que não tem visão, ela se coloca no lugar de coitadinho. Porque o coitadinho, ele se coloca naquele lugar de você ficar lambendo ele a todo instante, sabe? Você tem que ficar sempre adulando ele, injetando ânimo nele, dizendo para ele: ei, acredita, não, vai dar certo, não. Diga para o seu irmão, dá uma cutucada nele e fala assim: sai desse lugar, meu irmão. A sua visão é uma visão diferente. Você não vai ficar enxergando só problema o resto da vida, dificuldade o resto da vida. Você vai romper com isso nessa manhã. Sabe o que acontece, pastor Wesley? A verdade é que eles trouxeram uma resposta, mas a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a falar, Caleb levantou. Porque quando tem num ambiente um homem de visão, os outros 10 têm que ficar quietos. Os palpiteiros têm que ficar quietos perto de gente que tem visão. Diga para o seu irmão: para de ouvir palpite, escuta gente que tem visão. A verdade é essa. A gente fica dando ouvido para quem não tem visão, e eles ficam inflamando o nosso coração com murmurações e com os problemas e as dificuldades. Ele vai sempre dizer algo negativo a respeito da visão que você está colocando para ele. Ele vai dizer: não dá para mim não. É gigante e eu não consigo lutar com gigante. Caleb, andando 2 anos com Moisés, sendo inspirado por um homem que tem visão, sendo inspirado por um Deus que abriu o mar vermelho, por um Deus que fez maná cair do céu,
que veio nuvem, que veio coluna de fogo. Após ele ver todas essas coisas, ele está tendo uma visão clara de que um gigante é muito pequeno diante da promessa que ele estava. Ele estava dizendo: esse gigante, ele é tão pequeno, ele é tão inconsiderável ao Deus que eu sirvo, que hoje mesmo, se Moisés me permitir, eu já subo nas montanhas, põe esse gigante para fora, porque Deus será conosco. Fala com esse irmãozinho que está do seu lado. Começa a andar com gente assim. Sabe por quê, irmãos? A verdade é que andar com quem não tem visão é perigoso, porque 10 pessoas sem visão contagiaram um povo, contaminaram o povo com a visão dele. Sabe o que ele fez? Não satisfeito em só dizer que a terra tinha gigante, eles foram lá para o meio do povo e começaram a dizer: essa terra tão prometida aí, não dá para a gente não. Tem muito gigante, tem muita dificuldade, tem muita luta, tem muito problema. A gente nunca vai conseguir tomar posse daquilo lá. Aí a Bíblia vai dizer, não eu, a Bíblia vai dizer: e o coração do povo se derreteu diante daquelas palavras. O perigo de andar sem visão não é só eu paralisar a minha vida, mas é eu paralisar todo mundo que está à minha volta, eu paralisar os meus colegas de trabalho, a minha família, a igreja que eu congrego, aonde eu estou. Se eu não tenho visão, eu sou uma pessoa que não só deixa a minha vida paralisada, mas contamino quem está do meu lado. Mas gente que tem visão contagia. Gente que tem visão traz a alegria da conquista. Gente que tem visão vai fazer você acreditar no impossível, vai fazer você sonhar junto com ele, vai dizer para você: olha, a dificuldade existe, você tem esse problema, você tem esse gigante que te afronta, mas eu vou te dizer, põe o seu joelho no chão, que o seu Deus vai se levantar, vai te dar força, estratégia, sabedoria, inteligência, e esse gigante vai cair. Gente que tem visão te põe para cima, te faz acreditar, ele empreende, ele sonha, ele está cada dia vivendo o máximo da visão que lhe foi entregue. Ele não estava trabalhando com o evangelho coach aqui não, irmãos. Porque o coach te injeta força e ânimo, mas tem coisas que são impossíveis de acontecer, só para te tirar daquele poço que você está. Agora aqui não. Aqui ele estava contando uma história vivida com Deus. Não foi Moisés que nos chamou, foi o Deus que nos tirou do Egito. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho, foi o Deus de Israel que abriu o mar vermelho. Não foi maná caiu aqui por coincidência não. Deus mandou maná cair do céu para nos sustentar. Agora deixa eu te dizer, se em 2 anos não foram suficiente para vocês acreditar que esse gigante é pequeno, é menor que esse Deus que você serve, não vai ser com 30, 40 que você vai aprender. Diga para o seu irmão, vira a chave. Esse Deus que você serve é maior do que tudo. Esse Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que eles são fortes. Olha o relatório dele. Eles são grandes e fortes, mas o Senhor será comigo e eu vou pôr eles para fora. Ele está dizendo, eu não ponho eles com a força do meu braço, com a minha estratégia. O Senhor será comigo e ele vai ter que sair. A estatística aqui está dizendo
que esse aumento agora do Trump está achando o país vai virar uma guerra civil, vai acabar, o mercado vai explodir, as coisas vão sair da rota, fora do lugar. Mas a gente entende que o Deus que trouxe a gente até aqui em 2025 é o Deus que vai cuidar da igreja, é o Deus que vai cuidar da gente, é o Deus que vai levar maná para dentro da nossa porta, é o Deus que vai abrir o caminho quando não tiver saída, meu irmão. Eu vim aqui declarar para a sua vida, é o Deus que vai te aquecer no meio das madrugadas, é o Deus que vai te enxugar a sua lágrima, é o Deus que enquanto todo mundo está sem sair de casa por causa da chuva, você está vendendo guarda-chuva para o meio do povo. Fica tranquilo, Deus vai dar estratégia para você, Deus vai colocar na sua mão saídas, respostas, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, acredite! A verdade é que Caleb está dizendo assim: eu preciso calar essa voz. Eu fui entender por que Caleb foi tão incisivo em dizer: calai-vos agora. Porque ele estava entendendo que aquela murmuração e aquela visão era fruto não só de um coração desanimado, era fruto de um espírito maligno que estaria desmotivando um povo a continuar caminhando. Escuta isso aqui que isso é sério, hein? Existem pessoas que são inspiradas por Satanás. Fica tranquilo que o gordinho é esperto, hein? Aqui é CrossFit, Rodrigo. Você achou que eu ia cair, né? Escuta! Existem pessoas que são inspiradas por Satanás para te desanimar, para te enfraquecer. Tem espírito maligno nelas para tirar sua visão, para colocar no seu coração sentimentos que são contrários à palavra que você recebeu. Tem promessas de Deus na sua vida que vai ter gente que vai levantar para te calar, para tirar você da rota, para tirar a alegria do seu serviço, do seu amor pelo Senhor. Quando essas pessoas chegarem, Deus vai te dar uma autoridade aqui nessa manhã para fazer esse povo calar, para dizer: aqui não, Satanás, aqui tem visão do céu, aqui quem revelou foi o Senhor dos Exércitos. Eu não estou debaixo de uma palavra de homem, eu estou dizendo é que Deus vai fazer. Tem gente desanimando a respeito da sua casa. Eu vim te dizer, continua acreditando, Deus vai fazer milagre lá na sua casa. Tem gente mandando você fechar seu escritório, fechar seu trabalho. Deus está dizendo nessa manhã, acredite, veio uma palavra do céu dizendo: o Deus provedor cuidará de você. Acredite. Meu Deus, Ele está dizendo: pode calar agora, eu não vou aceitar essa palavra aqui. Eu aprendi uma frase que eu tenho carregado para a minha vida: quando você é manipulado, você nunca domina, você só consegue dominar quando você não recebe nenhum tipo de influência do mal. A verdade é que todas as pessoas que se posicionam, elas vão ser influenciadoras, elas vão dominar o ambiente que elas estão. Mas as pessoas que são altamente manipuladas, sempre vai ter alguém manipulando, dominando e controlando. Fala para o seu irmão: não seja manipulado. Porque essa estrutura, ela contamina a gente, ela vai derreter no nosso coração. Quando a gente percebe, nós estamos agindo e falando igual.
Se você quer ser homem, para de andar com menino. Se você quer ser mulher, para de andar com menina. Se você quer ser águia, para de andar com um pintinho. Então mude a sua visão e o seu destino será mudado. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas agora eu sou homem. Então eu preciso fazer coisas de homem. Quando eu era mulher, quando eu era menininha, eu fazia coisa de menininha. Mas agora eu sou mulher, eu faço coisa de mulher. É isso. Estou parafraseando para você entender. O que Deus está querendo dizer para você? Você está querendo escutar conselho de gente que a árvore dele não deu um fruto. Você está deixando gente palpitar na sua vida, que ele não tem nada para te contar de experiência com Deus. Ele quer palpitar na sua vida sem ter uma experiência real de quem Deus é. Ele te contamina, ele te enfraquece, ele te abate. Só que Caleb está dizendo assim: ei, calai-vos agora. Essa voz, ela precisa cessar. Nós temos total condição de subir, de matar gigante, de pôr eles para fora, porque o Senhor será conosco. Se você sair daqui dessa manhã com essa visão, você vai pegar o gigante pelo colarinho, vai agarrar as unhas dele no ombro dele e vai botar ele para fora. Se você hoje sair com essa visão, você não vai se abater com gigante nenhum que sobrepõe o seu caminho. Porque lá eram os anaquins, que eram grandes e fortes. Mas talvez o maior gigante que você tem que enfrentar é a sua carne. É você mesmo. Talvez o gigante que você precisa de enfrentar é o financeiro. É o emocional que não te deixa levantar, que não te deixa erguer, romper. É seu casamento, é seus filhos. Cada um aqui tem o seu, porque são realidades aqui diferentes. Mas eu não estou pregando aqui sobre realidade. Eu estou pregando aqui sobre um Deus que opera no meio da realidade, que trabalha no meio do caos, que trabalha no meio da contradição da promessa, que trabalha no meio dos perigos das promessas, dos problemas que possam vir a surgir para atrapalhar a promessa. Todos viram a mesma coisa, mas a visão foi diferente, e a verdade, quem teve visão diferente tomou posse da terra, e quem não teve visão morreu no deserto. Aqui ó, estão os teólogos aqui, pastora Rosângela, pastor Wesley. Eu desafio eles a falar um nome dos 10 espias que derreteram o coração. Lembra, pastora, de algum? Lembra, pastor Wesley? E dos 2, vocês lembram? Os 10 que derreteram o coração, ninguém sabe falar o nome deles. Mas os 2 que perseveraram, que colocaram os gigantes para fora, que tomaram posse da terra, a gente prega eles todos os dias, Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque quem não tem visão se perde no caminho e nem é lembrado. Mas quem tem visão deixa legado, deixa história. Eu vim aqui dizer para você uma coisa: você vai deixar história, legado, pelo seu posicionamento, pela sua determinação, pela sua fé, pela sua visão. Vão contar história a respeito de você. Eu vou te perguntar uma coisa, querido: se o seu corpo tombar hoje, o que vão falar de você? Qual é o legado que você deixou para alguém aí? Qual é a história que vão falar para você? Como que você vai ser lembrado? Com os que derreteram o coração, os que tomaram posse da terra, os que tomam posse, os que acreditam que a visão, que a promessa é maior que o problema,
serão lembrados com uma história linda de legado, de perseverança, de fé, de visão, de amor, de cuidado. Essa é a história que Deus quer escrever a respeito de você. A Bíblia vai dizer que a partir dali o destino foi mudado. É isso que eu queria que você entendesse. O seu destino pode ser completamente mudado diante de situações na sua vida, de como você enxerga ela. Um povo inteiro não entrou, Josué e Caleb entrou. A visão fizeram eles viver o tudo de Deus. A visão dos que derreteram, viveram até determinado momento. Porque nós todos vamos ter a oportunidade de viver o tudo de Deus. Só que existem pessoas que vão viver só um pouco. Existem pessoas que vão viver a metade. Mas existem outras que vão mergulhar. E este ano da profundidade, o desafio de Deus para essa igreja é mergulhar por inteiro, acreditar por inteiro, não ser guiado pelaquilo que a terra fala, mas pelaquilo que o céu nos dá o destino. Querido, você precisa de entender uma coisa: ou você põe a visão nesse problema, ou você põe a visão em Deus e na promessa. E todas as vezes que você pôr a visão no problema, ele sempre vai ser maior que você. Tudo aquilo que eu foco, tudo aquilo que eu valorizo, tudo aquilo que eu dou importância, ele se torna grande para mim. Já viu quando você machuca? Às vezes está machucando, está machucado aqui, aparente, está cicatrizando, você está tocando a vida, não está nem lembrando dele. Mas é só alguém virar e falar assim: machucou? Rapaz. Você valoriza ela na hora. Fala: rapaz, isso aqui, ó, você não sabe o que me aconteceu. Está doendo demais. Está nada. Você está valorizando porque você está olhando. Você está dando importância. Porque se você não desse importância, você tocava a vida e rompia com isso. Só que você valoriza demais essa luta sua. Você valoriza demais essa dor. Você valoriza demais esse passado seu. Você valoriza demais essa ferida. E toda hora você fica arrancando casquinha. Deus mandou você hoje tirar a visão disso e olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para a glória dele, para a manifestação dele, porque ele é maior do que tudo. Como que você está enxergando, querido, a sua vida? Aí a Bíblia vai dizer claramente, ela vai falar assim, em Josué e Caleb, em Números, vai dizer assim: e Josué e Caleb entraram na terra. Em Josué capítulo 14, vai dizer assim: olha, Caleb, vem cá, eu vou te dar a terra de Jefoné. Sabe qual que era a terra de Jefoné? Eram as mais difíceis, pastor, eram as da montanha. Eles já tinham entrado e conquistado as partes baixas. Eles já tinham conquistado o vale. E a opinião de Josué para Caleb era: fica aqui que aqui a gente já conquistou, aqui a gente já está dominando. Caleb olhou para ele e falou assim: não foi isso que Deus me prometeu. Você lembra aquele dia, lá em Cades Barneia, quando a gente estava conversando com Moisés? Ele me prometeu as terras do alto. Eu sei que ainda tem gigante lá para derrubar, mas eu vou para lá, e o Senhor será comigo, porque aquelas terras, quando eu colocar o pé, ali é meu, porque foi Deus que me deu. Não só para mim,
Mas para mim e para sua casa, eu vim declarar isso aqui para você. Você vai tomar posse, mas a sua família vai ser abençoada com a posse que você receber. A sua família vai desfrutar da sua perseverança. A sua família vai colher fruto do seu esforço, do seu empenho, da sua visão. Ela será contagiada com aquilo que Deus fez na sua história. Eu não sou daqueles que querem ficar no caminho. Eu sou daqueles que querem avançar. Se você é um desses, eu queria te convidar a colocar de pé nessa hora. Queria chamar o ministério de louvor nessa hora.